Olá pessoal, dando sequência a um vídeo que eu postei minutos atrás, neste nós continuaremos estudando o princípio da motivação das decisões judiciais. Eu lembro ainda que este vídeo também está sendo gravado com destinatários específicos, que são os meus alunos do terceiro semestre da Faculdade de Direito, período este em que eles estudam a disciplina de Teoria Geral do Processo. Pois bem, no vídeo anterior, eu procurei pontuar a vocês os seguintes aspectos do princípio da motivação das decisões judiciais. Primeiro aspecto, a previsão dele expressa no artigo 93, inciso 9 da Constituição Federal. Segundo aspecto, a previsão dele também expressa no artigo 11 do Código de Processo Civil de 2015, dentre as normas fundamentais de direito processual. Terceiro aspecto, no que consiste o dever de motivação das decisões judiciais. E foi nessa oportunidade que eu mostrei que motivá-las significa fundamentá-las. Isto é, o dever que juízes e tribunais têm de expor na decisão todos os elementos que consideraram, todos os raciocínios que fizeram, todas as razões de fato e de direito que participaram do convencimento do julgador e que foram utilizadas dentre as razões para decidir. Tudo isso sob pena de nulidade. E quarto aspecto, quais são os pronunciamentos judiciais que exigem motivação para efeito de sua validade. E foi nessa oportunidade que nós colocamos de fora os despachos, haja vista que eles não são decisões e, portanto, não exigem motivação para que sejam considerados válidos. Pois bem, neste vídeo eu preciso mostrar a vocês que dentro do Código de 2015 ainda existem outros dispositivos que reforçam para juízes e tribunais a necessidade de motivação das decisões do Poder Judiciário. E os dispositivos que eu gostaria de indicar são o artigo 298 e, por sua vez, o artigo 489 e o respectivo parágrafo 1º. Mas vamos examiná-los separadamente, inclusive para efeitos didáticos. Se vocês observarem atentamente o artigo 298, verão que ele se localiza em uma parte do Código de 2015 destinada à disciplina do que ele chama de tutelas provisórias. E esse gênero de tutelas jurisdicionais possui 3 espécies, a saber, a tutela antecipada, a tutela cautelar e a tutela de evidência. E ao disciplinar o assunto, o artigo 298 prevê o seguinte: na decisão que conceder, negar, modificar ou revogar tutela provisória, o juiz motivará o seu convencimento de modo claro e preciso. Observem, portanto, o artigo 298 exigindo dos juízes, bem como dos tribunais, a motivação para a decisão com a qual deferir, negar, modificar ou revogar uma tutela antecipada, uma tutela cautelar ou então uma tutela de evidência. Na verdade, o artigo 298 nem precisaria constar do Código de Processo Civil, até porque o dever de motivação das decisões judiciais já estava previsto, como mostrei, no artigo 11 do Código, bem como, antes disso, no artigo 93, inciso 9 da Constituição Federal. De modo que o CPC
não precisaria reproduzi-lo insistentemente. Mas certamente ele assim o fez para chamar a atenção dos magistrados, assim dos juízes e também dos tribunais, para o dever de motivação de suas decisões. Ok? O segundo dispositivo que eu preciso mencionar é o artigo 489 do Código de 2015, onde se localizam os requisitos essenciais das sentenças. Isto é, os requisitos indispensáveis para a validade desse tipo de pronunciamento jurisdicional. E o que estabelece exatamente o citado artigo 489? Diz ele: são requisitos essenciais da sentença. Inciso 1, o relatório. Inciso 2, a fundamentação. E inciso 3, o dispositivo. Percebam então, no inciso 2, a exigência de fundamentação para a validade da sentença proferida pelo juiz da causa. E é nessa fundamentação que o juiz deve examinar e decidir a respeito de todas as razões de fato e de direito aduzidas pelas partes do processo, revelando todos os raciocínios que fez, invocados como razão de sua decisão. Ok? Bem, mas o que chama verdadeiramente a atenção no artigo 489 é o parágrafo 1º dele. Porque no citado parágrafo estão relacionadas 6 situações em que quaisquer decisões judiciais não são consideradas fundamentadas. E dessa maneira passam a ser consideradas nulas. Vamos conhecer essas 6 situações em que as decisões judiciais são tidas pelo Código como não fundamentadas e, consequentemente, como nulas. Primeira situação, a decisão que se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar a relação com a causa ou com a questão decidida. Segunda situação, a decisão que empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso. Terceira situação, a decisão que invocar motivos que se prestariam para justificar outra decisão. Quarta situação, a decisão que não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo, capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador. Quinta situação, a decisão que se limitar a invocar um precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes, nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos. E, finalmente, sexta situação, a decisão que deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção, no caso em julgamento, ou a superação do entendimento. Nestas 6 situações, ainda que exista a aparência de fundamentação na decisão do Poder Judiciário, o Código de Processo Civil considera não motivada a decisão e, consequentemente, nula. E é justamente essa nulidade que pode ser buscada com o manejo de recursos contra o pronunciamento jurisdicional que revelar um desses 6 defeitos. Entenderam isso? Bem, eram essas as considerações finais
que eu gostaria de fazer a respeito do mencionado princípio. Eu espero que vocês tenham entendido, que vocês tenham gostado desse vídeo, e se gostaram, podem deixar aí o seu like, ok? Na sequência, eu volto com um conjunto de outros vídeos para que nós, então, completemos o conteúdo programático de estudos do nosso semestre. Um abraço para vocês e obrigado pela atenção.